Evangelho de João, irmãos, capítulo 4, vamos ler um versículo da palavra de Deus. Verso 23, amém, irmãos? Muito bem. Nos diz o texto, irmãos: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, que assim o adorem. Amém? Podem vos assentar, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos felizes, irmãos, em poder estar na casa de Deus e termos esse privilégio de nós podermos nos reunir hoje neste culto denominado culto da família. E eu tenho certeza, eu acredito fielmente que só o fato de nós estarmos aqui, irmãos, Deus já está abençoando a nossa casa e a nossa família. É muito bom quando nós nos reunimos com um propósito em nosso coração para adorar o Senhor nosso Deus, né? E eu tenho a convicção, pela fé nós acreditamos fielmente que Deus nesta noite tem uma grande bênção para cada um de nós que aqui estamos. Mas esse texto, irmão, que nós lemos, nos fala da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E aquela mulher, ela dizia para o Senhor Jesus: nossos pais adoraram aqui nesse monte, e vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém que é o lugar da adoração. E o Senhor Jesus, irmãos, disse para ela: olha, mulher, vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É importante, irmão, nós entendermos que tudo que Deus fez para a glória do nome dEle. Tudo que Deus fez, tudo que existe, tudo que nós podemos contemplar e ter o conhecimento, Deus criou do nada pelo poder da palavra. E tudo que Deus criou para a glorificação do nome dEle. E após Deus ter criado todas as coisas, irmão, Deus coroou toda a sua criação, né? Parece que a coroa é que destaca, né? O rei. Rei sem coroa não é rei. Então, após Deus ter criado todas as coisas, Deus formou o homem do pó da terra. Disse Deus: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem. Deus criou o homem, irmãos, conforme a sua imagem e semelhança, para dominar sobre toda a sua criação. E Deus, irmãos, Ele criou o homem para a glória do nome dEle. O homem, irmãos, que foi criado imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com a natureza de adoração. Deus criou o homem para que o homem pudesse o adorá-lo, para que o homem pudesse louvá-lo, para que o homem pudesse cuidar de toda a sua criação. Havia uma comunhão íntima entre Deus e o homem, que diz a palavra, que pela viração do dia, Deus ia ali no jardim e conversava com o homem que Deus criara. Havia uma comunhão tão grande, irmãos, um elo tão grande. Era a época da inocência, e Deus, pela viração do dia, aparecia no jardim e conversava com o homem. Que privilégio, irmãos! Que privilégio maravilhoso que o primeiro homem que Deus criara tinha uma comunhão, um elo tão grande com Deus, que Deus, pela viração do dia, aparecia no jardim e ali, irmãos, dialogava com o homem. Deus criou o homem, irmãos, para adorá-lo. O homem foi criado para adorar somente a Deus. E quando falamos de adoração, irmãos, pensamos em adoração a uma imagem de escultura,
em adoração a um Deus morto. Mas adoração, irmãos, é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nosso coração. Adoração significa prestar culto. Adoração, irmãos, não é só se prostrar e diante de uma imagem de escultura e ali fazer algumas petições. Não, irmãos. Adoração é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nosso coração. Aquele objeto, aquele algo, torna-se um objeto de adoração. Nós vemos que tem pessoas, irmãos, que adoram cantores. Eles choram, se rasgam, querendo tocar neles, querendo ver eles, porque eles são os ídolos deles. Não é verdade? Tem pessoas que adoram jogadores de futebol, querem vê-los, querem tocá-lo, né? Aquilo dali é tudo, deixa de fazer qualquer coisa para que possa estar lá no estádio, irmãos, adorando o rótulo de um clube e adorando tal jogador de futebol. Irmãos, adoração é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nosso coração. E os 10 mandamentos, irmãos, se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar acima de tudo e de todos, irmãos, em nossas vidas. Deus tem que ter primazia na minha vida e na vida dos seus filhos. Deus tem que ter primazia acima de tudo e de todos. Nosso Deus deve ser adorado por nós, porque Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos deu vida. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus tem te sustentado até a data presente. Louve a Ele, adore a Ele, e não troque isso por nada. Só o Senhor nosso Deus, irmãos, deve ser adorado. Por isso Jesus, conversando com esta mulher samaritana, ela dizia: olha, nossos pais adoraram aqui nesse monte, porque foi nesse monte que foi transmitido as bênçãos. Então nossos pais adoram aqui nesse monte. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, e Jesus disse para ela: olha, mulher, vem a hora, e é agora, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai, mas os verdadeiros adoradores. Eu fico, irmãos, a meditar quando o Senhor Jesus fala dos verdadeiros adoradores. Porque Jesus usa, irmãos, esse termo, esta palavra, verdadeiro. Se existe verdadeiro, irmãos, então existe também aquele que não é verdadeiro. Mas os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Irmãos, até onde você pode ir com o seu louvor, com a sua adoração? Até onde você pode caminhar com o seu Deus? Até onde você pode trilhar os caminhos do Senhor? Deus conhece a tua capacidade, Deus sabe a capacidade da tua fé, e Deus sabe até onde você possa ir. Mas saiba de uma coisa: Deus não prova ninguém acima de sua capacidade. Todas as provações que Deus dá aos seus filhos, Deus sabe que os seus filhos o podem passar, o podem transpor muralhas, o podem transpor barreiras pela fé, porque o nosso Deus está conosco. Só Ele deve ser adorado. E os verdadeiros adoradores, irmãos, quem são os verdadeiros adoradores? Quem são, irmãos, os falsos adoradores? Nós temos hoje, irmãos, adorações que não chegam ao trono de Deus. Nós temos hoje os cultos que não chegam ao trono de Deus, porque tais adoradores adentram a casa de Deus, interessado apenas nas dádivas de Deus, interessado apenas naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ah, Deus pode me dar um carro novo, Deus pode me dar uma casa nova, ah, Deus pode me dar isso, Deus pode me dar aquilo. Irmãos, esses não são verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores, irmãos, eles não negociam com Deus.
Os verdadeiros adoradores não fazem barganha com Deus. Deus, eu só vou te adorar se o Senhor fizer isso na minha vida. Deus, eu só vou te adorar se o Senhor curar o meu filho, se o Senhor salvar o meu esposo, salvar a minha esposa. Não, irmãos. Os verdadeiros adoradores, eles não negociam com Deus. Os verdadeiros adoradores, eles estão dispostos a adorar a Deus, irmãos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu adorarei e o louvarei. Oh, aleluias. Diz até a letra de um hino, né, irmãos? E se Deus não matar Faraó, o que você vai fazer? E se Deus não destruir o exército de Faraó, o que você vai fazer? E se Deus não abrir o mar vermelho, o que você vai fazer? Questiona ou adora? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantos vieram nesta noite adorar ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Levanta a sua mão para o alto. Diga: Senhor, eu vim aqui para te adorar, Jesus. Jesus, a razão de estarmos aqui é para te adorar, ó Deus, independente daquilo que o Senhor possa fazer. Nós queremos te adorar em espírito, em verdade, ó Deus. Ai, irmãos, verdadeiros adoradores, irmãos, está como Paulo e Silas, lá no cárcere, já sido chicoteado, açoitado, agora estava acorrentado, e o carcereiro recebe ordem: não deixe esses homens fugir, senão você perderá a sua cabeça. Lá estava Paulo e Silas, irmãos, já tinham sido chicoteados, surrados, e Silas: e agora, Paulo, o que vamos fazer? E Paulo: vamos louvar a Deus, vamos orar a Deus. E próximo da meia-noite, Paulo e Silas, mesmo com seus corpos surrados, irmãos, mesmo com seus corpos ali marcados pela dor, mas próximo da meia-noite, diz o texto, que Paulo e Silas louvavam e oravam a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Até onde vai a nossa fé, irmãos? Até que ponto vai a nossa adoração? Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, porém eu esperarei no Senhor e adorarei o Deus da minha salvação. Irmãos, o verdadeiro adorador, irmãos, ele está lá como Jó, estava lá no meio das cinzas, irmãos, já havia perdido os seus filhos, agora perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, e agora estava lá Jó, irmãos, com uma lepra, raspando as cascas da lepra com um caco de telha, e o Satanás usa sua esposa: você não vê o que esse teu Deus tem feito contra você? Blasfêmia contra ele, morra. E Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Mulher, como falas uma louca, assim falas tu. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até que ponto vai a sua adoração? Até que ponto vai a sua fé? Até onde você pode caminhar com o teu Deus? Deus espera que nós o adoremos, irmãos, em espírito, em verdade. O nosso culto não acaba aqui, irmãos, ao sairmos aqui do templo, não. A nossa vida deve ser um culto de louvor e adoração a Deus, irmãos. Só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser louvado, só Ele deve ter primazia em nossos corações, irmãos. Esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos sustenta até a data presente, glória seja o nome desse Deus. Glória a Deus, aleluias. E se Deus não curar a tua enfermidade, você vai continuar adorando a Ele. E se Deus não salvar o seu esposo, a sua esposa, não tirar os seus filhos das drogas, você continuará adorando esse Deus. Oh, xarabandudequeias. Oh, irmãos, os verdadeiros adoradores, eles adoram, irmãos,
em espírito, em verdade. Os verdadeiros adoradores não adoram a Deus interessado nas dádivas de Deus, irmãos, porque uma das acusações de Satanás contra Jó era essa, né? Quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, Deus deu testemunho de Jó. Observar, Satanás é meu servo Jó. Então Satanás acusa Jó. Mas também o Senhor o tem abençoado, ele tem abundância de bens materiais. Permita que eu vá tocar e tirar tudo dele, verás que ele blasfemará diante de ti na tua face. Deus o permitiu. Irmão, Satanás é acusador. Ele está sempre a nos acusar. Qual a razão que te trouxe aqui nesta noite? Qual é o verdadeiro motivo, irmãos, que nos trouxe aqui nesta noite? Foi para adorar a Deus? Ou apenas para receber uma bênção? Ou apenas para receber uma cura? Ou apenas para receber, irmãos, uma libertação? Qual é o verdadeiro motivo que motivou-nos, irmãos, a estarmos na casa do Senhor nesta noite? Foi para adorar a Deus em espírito, em verdade, ainda que Ele seja, irmãos, assim em nossas vidas e não nos dê nenhum bem material, não cure as nossas enfermidades, mas nós temos que adorá-lo, temos que louvá-lo, porque Ele é Deus nos céus e na terra. Oh, aleluia, aleluias. Só Ele deve ser adorado, irmãos, e essa adoração tem que ser uma adoração, irmãos, espiritual. Ninguém na carne consegue adorar a Deus, irmãos, porque o texto diz no versículo 24, por quê? Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você adorador, aonde você estiver, você pode adorar o seu Deus. Glória a Deus, aleluias. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, dentro do ônibus, no seu carro, aonde você estiver, Deus está com você. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Deus todo-poderoso. E esta adoração, irmãos, tem que ser na dimensão espiritual. Glória a Deus, não é num lugar, não, tenho que estar na igreja, porque Deus está só lá na igreja, só no templo. Não, irmãos. Glória a Deus. Nós somos templos de Deus, irmãos. Deus não habita em parede, Deus não habita em madeira, Deus não habita, irmãos, em templos feitos por mãos de homens, mas nós, irmãos, somos templo, somos casa, somos morada de Deus. Aonde você estiver, adore a Ele, louve a Ele, glorifique a Ele, você sentirá a sua presença e verás que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Nós temos hoje aí a tal teologia da ganância, né? A tal teologia da prosperidade, a tal teologia da ganância. Quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais tenho, mais quero. Ó, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus nunca prometeu isso a ninguém, irmãos. Jesus falou o contrário, olha, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês serão perseguidos, porque se me perseguiram a mim, hão de perseguir vocês também, né? Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém, tesouro, prata, ouro, não, irmãos. As bênçãos de Deus na vida do crente, do cristão, é uma consequência de uma vida em obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando você entra pelo caminho da obediência, a Bíblia diz, olha, essas bênçãos vos acompanharão. Não, você não precisa estar correndo atrás de bênção, irmãos. Você será um abençoado. Aonde você estiver, a bênção de Deus estará com você. Mistério de Deus, né, irmão Edson? Glória a Deus, aleluia. Você pode estar lá no deserto, mas lá no deserto Deus está com você e você vai prosperar lá no deserto. Você vai furar um poço e o seu poço vai dar água boa. Oh, xanaravassaias de covas. Tudo que você botar a sua mão para fazer vai prosperar. Tudo que você botar a sua mão para fazer vai prosperar, porque você entrou pelo caminho da obediência. E quando você entra pelo caminho da obediência, a palavra de Deus diz o texto, e essas bênçãos vos acompanharão. Você será abençoado no campo,
na cidade, o trabalho da sua mão será abençoado, você será abençoado ao saíres, ao entrares, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Oh, quantos podem nessa noite levantar a sua mão e adorar esse Deus, irmãos? Oh, Shalai de Kova Nabandu de Keias. Quantos vieram nesta noite unicamente para adorar esse Deus, irmãos? Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Independente daquilo que Ele pode fazer na sua vida, se Ele faça ou não, Ele já fez muito mais do que pensamos ou imaginamos, irmãos. Pois a maior bênção que Deus providenciou para os adoradores é a salvação, é a vida eterna. Jesus morreu para nos dar vida, é vida essa em abundância. Que maravilha, irmãos. Oh, aleluia. Deus está à procura, irmãos, de verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis da terra. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.